Olá, pessoal. A gente está aguardando mais um pouquinho para começar a nossa viagem. O pessoal ainda está entrando. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, né? Sim. Fabiano estava contando para a gente que em Valinhos ele não cruza com muita gente, né? Então ele dá para correr bem lá. A Andrea também está correndo. Está todo mundo no esporte, Não, menos eu. tem que cuidar da mente e do corpo, né, na pandemia, não tem jeito, né? É, E o vinho, né, Fabiano? Ah, o O vinho vinho não aumentou. pode faltar, né? é, O Apesar que consumo do ontem eu vinho abri o aumentou que era bem muito, ruim. né? O meu aumentou. o meu No também. geral, né? Geral, isso foi geral. A É, adega não dá conta. Né? E o duro é que o meu aumentou a quantidade e diminuiu a qualidade, porque eu trazia muito da Europa, das viagens, né? A gente viajava muito, viajava 6, 7 vezes por ano, eu trazia 12 por viagem. Então eu só tomava vinho de fora, que é muito melhor. Agora é só os daqui. A qualidade e o preço, né? É, é, então, eu mas mantive gastando o mesmo valor por garrafa, só que eu gastar 100, 100 e pouco lá fora é muito melhor que 100, 100 e pouco aqui. é, Exatamente, mas os exatamente. nossos vinhos do Rio Grande do Sul são muito bons também. Tem alguns que a gente já está ganhando prêmios. Olha, tem um Chardonnay da Casa Valduga, R$ 115. Pode comprar. É um Gran, chama, é Gran, é Gran Chardonnay, acho que é o nome dele, Casa Valduga. Ah, É é? Leopoldina, ou Leopoldina, já estou tomando, acho que já meia caixa já foi. É É mesmo? delicioso, assim, vale a pena. Custo-benefício bom. Ah, Tá bom saber, anotado bom já. saber, bom saber. Bom, acho que podemos Já podemos começar, começar? né? Apresentar aqui o Fabiano. Então vamos lá. Olá, pessoal. Mais uma vez, a gente aqui nessa quinta-feira, às 4 horas, começando com nossa viagem sem sair de casa. O que que a gente fez esse projeto? A gente criou esse projeto porque a pandemia veio e a gente não podia sair de casa e nem viajar. Então nós criamos esse projeto para que vocês pudessem viajar um pouquinho conosco. E agora já começou, né? Já tem viagem, já tem gente viajando. Eu já fui viajar para Gramado, então o pessoal já está viajando, pelo menos dentro do Brasil. Mas é sempre bom a gente receber um pouco de conhecimento e viajar um pouco com as pessoas que entendem muito, né? E por isso a gente chama os parceiros. Então, aqui mais uma vez, só para apresentar a Andrea, que é a nossa diretora comercial, que cuida das vendas, eu, Alessandra, que sou a diretora operacional da Escape, e ali o nosso convidado de hoje, o Fabiano, que é da CT, é diretor da CT Operadora, ele tem três agências, né, Fabiano? São 3 operadoras, são todos parceiros nossos e ele é um expert em Canadá e vai contar um pouquinho de Canadá para a gente hoje, né? Obrigado, Ale, obrigado, Andréa, pelo convite. Vou tentar passar um pouquinho do que eu conheço de Canadá para vocês. Bastante. Já dá para saber até pelo nome, CT, né? Para começar, compartilha a tela, como é que... Vamos lá, Cris, compartilha a tela do Fabiano e a gente vai deixar o Fabiano então começar essa viagem e a gente volta no final para vocês, tá? Boa viagem. O Cris, não está aparecendo lá o compartilhamento. Agora acho que foi. Já Estamos foi, vendo gente, agora o a sua tela. compartilhamento? Dá para. Sim, sim, já começou o compartilhamento. Ah, perfeito. Obrigado, então. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco da costa oeste canadense, né? E trazer um pouquinho do que nós fomos. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que o Canadá realmente é maravilhoso. A gente não tem o que falar. E nós vamos chegar aí na aurora boreal que daqui para frente. Quando nós falamos em Canadá, nós estamos falando da costa oeste, o Canadá é do tamanho, é maior que o Brasil. Então, quando nós falamos que a gente está aqui de Vancouver e o voo do Brasil chega aqui em Toronto, que é mais ou menos nessa região, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos a gente sair de Buenos Aires e viajar até Manaus. Então, são 4 horas e meia de voo, é uma distância considerável.
Então, nós vamos falar só desse pedaço aqui, que é Vancouver, Vitória, Whistler, que fica aqui em cima, e Whitehorse aqui na parte mais ao norte. Aqui já é um pedaço do Alasca, tá, gente? Então, quando a gente está falando ao norte, a gente está falando realmente que eles estão na linha do Alasca, desse lado aqui a gente consegue ver. Então, realmente é no círculo bem alto, até por isso que dá para ver a aurora boreal. Bom, começando a falar de Vancouver, Vancouver é uma das cidades mais bonitas, mais cênicas do mundo, tá? Para quem ela lembra um pouco do Rio de Janeiro, porque ele tem o mar, tem as montanhas, e quando nós falamos de cênica, muitos dos filmes de Hollywood, muitas das séries americanas são filmados em Vancouver. Então, o que nós imaginamos muitas vezes que é feito no Canadá, feito nos Estados Unidos, que eles falam que é Los Angeles, ou que eles falam que é Nova York, ou algo assim, na verdade é todo filmado em Vancouver, devido a ser o custo bem mais barato e ela ter paisagens bem interessantes para ser visto. Isso é uma foto panorâmica que essa é toda a região de Vancouver, tá? Mas o centrinho aqui é bem pequenininho. Se vocês forem ver o parque deles, que é um parque natural, que é o Stanley Park, é do tamanho do centrinho da cidade, tá? Para se terem uma ideia ali, a foto aqui com o parque e a cidade do lado. Nós focamos muito nessa questão de parque e praias, porque é pouco conhecido aqui por nós. Mas essa caminhada que nós temos aqui, que é toda a região de praias, vamos dizer, deles, é uma região belíssima de Vancouver, não é uma praia igual a nossa, igual do Rio de Janeiro, que nós vamos nadar, tá? Mas é uma praia que as pessoas podem caminhar, que elas podem curtir o sol, eles nadam, mas é uma água gelada para nós, e ela é muito, muito bonita, tá? Para se ter uma ideia, essa estátua fica naquela região que eu mostrei para vocês, que é uma das regiões mais, vamos dizer, da parte de sul de Vancouver, onde ficam essas regiões de praia serem visitadas. Essa região do relógio aqui ao lado é uma região histórica, então é a região de Gastown, ela é toda feita com esses tijolos vermelhos, ela lembra muito Inglaterra e aqueles filmes que a gente vê de uma Nova York antiga. E aí é um dos locais que eles usam cenário para essa Nova York antiga. As ruas ainda são de paralelepípedo, os prédios são todos esses de tijolo, que são aqueles prédios que parecem industriais do início do século passado. Então é uma região que a gente pode caminhar e é uma região onde tem muito restaurante, é uma região que está sendo toda revitalizada. Então, são restaurantes, são bistrôs, é toda aquela gastronomia mais upcoming, mais moderninha, que o pessoal está indo para aí. Então, eles estão deixando de ser já deixou de ser essa região industrial e está sendo essa região mais cool da cidade e que está criando bastante, vamos dizer, bastante procura pelos turistas, tá? Do outro lado de Vancouver, a gente já está falando do Harbour, que é uma das. Vamos dizer, Vancouver ela é uma cidade que o pessoal gosta de ficar ao ar livre. E esse Harbour também é onde o pessoal costuma passear muito. Essa foto aqui, exatamente desse lugar, tem um restaurante que chama Cactus Club Café, que ele fica na frente de onde ficava a tocha olímpica das Olimpíadas de Inverno de Vancouver, que o Whistler dividiu com Vancouver as Olimpíadas de Inverno. Então aí tem um restaurante, que é essa foto, o parque sempre ali ao fundo, as montanhas que nós vimos ali na parte norte, tá? E esses hidroaviões. Hidroaviões nós vamos falar um pouco depois, mas é possível fazer passeios cênicos de hidroavião, que dá para ver tanto as montanhas quanto esse skyline de Vancouver do céu, quanto ir a Whistler de hidroavião no verão, ou a Vitória durante o ano todo de hidroavião, que também eu digo que não é só um meio de transporte, mas é um passeio que vale muito a pena. E a gente vê todos esses prédios modernos. Vale ressaltar que vocês vão ver que tem muito verde na cidade, e quando eu falei que parece o Rio de Janeiro, a vibe da cidade é essa vibe. Ela não tem uma característica de ser, apesar de ela ser um polo industrial, um polo comercial muito forte, o estilo de vida é um estilo mais relaxado, um estilo onde o pessoal
aproveita o seu tempo, tem piscinas públicas no estilo mais ou menos que se teria na Austrália, em Sydney, eles têm essa questão de eles gostarem de aproveitar a vida, a natureza e o ar livre. Então, isso é muito legal. E falando em verão e inverno, no verão é super quente e no inverno raramente neva ou raramente chegam temperaturas abaixo de zero. Ou seja, é um verão que é bem ameno, tá, para visitar. Por outro lado, o verão é um pouco chuvoso, tá? Então a gente tem isso. Falando do Stanley Park, que é aquele parque que nós comentamos, essa foto aqui da esquerda, vocês vão lembrar aquele filme Crepúsculo, que era dos lobisomens, que tinham todo esse tipo de árvore e tudo mais. Foi filmado nessa região, tá? Então isso é um dos cenários, vamos dizer, que foi feito, não especificamente no Stanley Park, foi do outro lado da Bahia, mas é esse tipo de cenário que vocês vão ver lá, tá? Que é uma natureza bem exuberante e ela é uma natureza protegida. Então esse parque não foi criado, esse parque, as árvores que estão aí todas, são árvores que existem aí há umas centenas de anos e é um parque que é conservado, que não é um parque construído, então a vegetação nativa é bem bacana. E esses totens do lado direito é que as primeiras nações são extremamente importantes, é extremamente importante, na verdade, no Canadá, são os aborígenes, eles mantêm essa cultura muito viva mesmo. Inclusive, esses totens foram trazidos todos para essa região para manter a tradição, e alguns já existiam nesse local. Então, eles preservam a cultura deles de uma forma sobremaneira. Inclusive, o símbolo das Olimpíadas de Inverno era o Inutuk. Inutuk é um nome estranho, gente. Desculpa se eu não soube pronunciar. Que é aquelas pedrinhas que parecem um homenzinho que fica com um braço maior que o outro, porque era a forma como eles marcavam os caminhos. Então iam tendo esses homenzinhos e a seta e o braço mais longo deles apontavam o caminho que o viajante da época antiga deveria viajar. E isso eles até trouxeram para a cultura do canadense, assim, vamos dizer, e foi o mascote, foi o símbolo dos Jogos Olímpicos. Dentro do Stanley Park nós temos o Aquário de Vancouver. O Aquário de Vancouver tem uma particularidade que eles não, a maioria dos animais lá foram resgatados, então eles têm uma questão de conservação e de poder estar recuperando os peixes. Então, eles não vão ser peixes que são comprados de outros aquários ou que são cativeiros. São peixes que, se não estivessem lá, eles não sobreviveriam. Então, quando a gente fala de algumas belugas que tem e de outros animais de maior porte, não foram capturados para irem para o aquário, eles foram resgatados, pode ser de uma rede ou de algum lugar irregular e foram trazidos para ter cuidados melhores, tá? Então, é isso, e esse aquário aí das águas vivas é um dos mais bonitos que eu vejo, é uma parede gigantesca, deve ter uns 3 metros de altura por uns 3, 4 metros de largura, e você vê, parece uma pintura que se move na nossa frente, realmente ele é maravilhoso ficar olhando esse aquário, assim, que a gente às vezes não imagina, mas as cores da água viva com azul é algo impressionante e vale a pena. E é bem interessante porque ele funciona o ano inteiro e para quem viaja com criança, eu acho que é um lugar obrigatório, porque você vê o Stanley Park, você vê os totens, e do lado dos totens, coisas de 50 metros, já tem esse aquário para a gente fazer a visita. É bem, bem bacana mesmo isso. Com relação à parte norte de Vancouver, que aí já é a região mais que foi filmado mesmo, essa é a Capilano Bridge, é uma das pontes suspensas mais famosas do mundo. Quem tem minha idade aqui, acima dos 40, que é onde eu já estou, vai lembrar do filme Indiana Jones, que ele saía correndo e a ponte caía e ele se pendurava na ponte para sumir, é do Indiana Jones original, acho que é do 1. E foi filmado nessa ponte. Então eles têm um parque que você vai, eles
tinham nesse local também pessoas da primeira nação, então eles têm alguns totens, tanto originais quanto uns que eles recriam e eles constroem. Para você fazer esse passeio, você pode fazer passeios, quando você atravessa essa ponte, como se fosse um arborismo, que você vai no topo dessas árvores gigantescas e você vê ela de cima, então realmente é um lugar muito interessante. E eles construíram num penhasco que tem esse cliff walk, que é mais ou menos aquilo que eles fazem no Grand Canyon e tudo mais, você vai caminhando por essa trilha, beirando o penhasco e vendo também o rio, as árvores, de um ângulo diferente e tem uma vista linda da ponte, porque você vê ela de forma lateral, que é um atrativo assim único e exclusivo ali de Vancouver, que assim imperdível, seja no verão, seja no inverno. Tá, essa foto, por exemplo, vocês podem ver que deve ser do inverno, que estão todos bem agasalhados, tá? Mas sem neve e nada mais. False Creek, aqui eu coloco isso, essa é a parte sul de Vancouver, e eu não sei quem já foi para Dubai aí que está assistindo, mas a Marina de Dubai, essa península aí, vamos dizer, de mar, é tão bonita, e a geografia dela, que ela é meio verde, meio ondulada, com os barcos e os prédios azuis espelhados e tudo mais, é tão linda que a Marina de Dubai se espelhou nisso para construir. Então, os prédios da Marina de Dubai, eles replicam os prédios de Vancouver e o formato da Marina de Dubai replica o formato desse False Creek em Vancouver. Então é um ponto assim que vale a pena. E quando a gente está na parte central de Vancouver, que é onde ficam esses prédios aqui, nós queremos vir para Granville Island, que é da onde foi tirada essa foto, existem esses ônibus, ônibus não, esse Aquabus é um táxi que você paga 3, 4 dólares, e você atravessa da parte central de Vancouver para essa região da Granville Island, que é bem mais legal do que de táxi. Táxi também é barato, você vai pagar, sei lá, 15 dólares, é super pertinho, você atravessa uma ponte, que vai ter uma foto aqui dessa ponte já, e você já está na Granville Island. Mas com o barquinho você tem essa vista panorâmica da cidade e você pode, por exemplo, sair daqui de uma região, vem para cá e pega o barco e termina em outra região da parte central para fazer o passeio de outro lugar que você tem interesse, tá? Ou para quem quer fazer às vezes um hop-on, hop-off, você pode ir de hop-on, hop-off até lá, depois pega o barco para voltar, ou vai de barco e continua com o hop-on, hop-off para voltar até o centro da cidade, tá? E o que nós temos na Granville Island? A Granville Island era uma antiga parte industrial de peixes e eles construíram esse mercado público. Então, tudo que tem nessa vila foi nessa antiga indústria, esse polo industrial, foi tomado por artesãos e por restaurantes. Então, é uma região que tem vários restaurantes, vários bares, esse mercado público que não é só um mercado de eu vou até passar a foto, não é só um mercado de frutas, verduras e carne, mas eles têm produtos tanto industriais, mas de pequenos produtores, quanto artesanais, quanto comida pronta, já elaborada, que o pessoal vai fazendo. E existem tours dentro desse mercado para fazer, tá? Ele fica embaixo dessa ponte, essa foto aqui é a ponte que liga para Vancouver, ele fica aqui debaixo. Existe o Sandbar, que é um restaurante de frutos do mar maravilhoso, que é bem aqui em cima, que você come vendo a vista, e você tem essa ponte toda de metal em cima, que contrasta com a cidade moderna do outro lado. É super, super legal de estar sendo visto. E é um local que a gente vai para passar uma tarde. Então, você pode ir no meio da tarde, curtir esses artesões, essas lojinhas e tudo mais, e fazer um coquetel ou jantar, ou ir para você passar um pedaço da manhã ou almoçar e passar o início da tarde. É um passeio bem interessante. E, novamente, você pode ver aqui molhado, porque tem um pouco de chuva na época de inverno. Tá? Saindo de Vancouver, nós vamos para Vitória. Aqui eu só coloquei um mapinha para a gente ver, porque Vancouver está aqui, Vitória está aqui. Uma curiosidade, a capital da província é Vitória, não é Vancouver. E a ilha chama-se Ilha de Vancouver, e não Ilha de Vitória.
Então aqui a gente vai para a ilha de Vancouver, na capital da província, que é Vitória, que é muito, muito menor do que Vancouver, tá? Então Vancouver seria a cidade mais importante, comercialmente falando, e Vitória já é um polo, já é uma cidade menor, mais calma e que tem também uma vida universitária muito grande. Então ela, apesar de ela ser mais calma, ela é muito viva, principalmente no período da final de tarde e noite, quando os universitários saem das aulas e vão para os bares e para as ruas e tudo mais. Quando eu falei do hidroavião, o porquê que a gente sugeriu o hidroavião? Existem três formas de você ir de Vancouver para Vitória. Você pode fazer o voo comercial, que ninguém faz, porque são 20 minutos de voo, não vale a pena você ir para o aeroporto, tempo, desgaste. Pode ir ou de ônibus ou de barco ou de carro que você passa por uma balsa. Esse passeio é muito legal. Eu já vi baleia fazendo a travessia de balsa e essa é uma balsa, não é uma balsinha, é uma balsa monumental que tem restaurante, sala VIP. Você tem entra diversos ônibus, entra até trem dentro dessas balsas se for necessário. Assim, realmente ela é muito grande, é, ela tem uma estrutura muito grande e dela a gente consegue ver. Então, o que normalmente nós sugerimos, vocês vão ver a cidade, mas quando é passeio de um dia, vai de balsa, já faz o Butcher Gardens, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é no caminho entre a balsa e a cidade de Vitória, e aí termina em Vitória e volta de hidroavião quando a gente está mais cansado, porque a balsa demora entre 2 horas e meia e 3, ou entre sair de Vancouver e chegar em Vitória, porque você tem que sair, tem que aguardar a balsa, tem que aguardar todo mundo entrar na balsa, a balsa fazer a travessia, que é a parte mais rápida, todo mundo sair da balsa para você seguir até Vitória. Então tem um tempo ali que é de 2 horas e meia a 3. E o hidroavião você sai ali do centro de Vancouver, de onde vocês viram a foto, e você chega aqui em Vitória. Você pousa no meio da Bahia, você pousa mais ou menos onde foi tirada essa foto, sobe uns 5, 6 degraus e você já está nesse boulevard vamos dizer, da cidade de Vitória. É legal colocar que Canadá tem uma colonização inglesa. Então, muitos dos prédios, como é esse prédio do parlamento, tem a arquitetura inglesa. E esse é o parlamento da Colômbia Britânica. Então, todo o pier, ou toda a cidade é construído em volta desse prédio, tá? Que tem essa tradição. Então, ela é uma cidade hiper pequena, o centro da cidade... Opa! O centro... Voltou. O centro da cidade é nessa região aqui, tá? Saindo para o lado esquerdo do parlamento, mas e fazendo a curva para onde nós estamos aqui da foto. Então, toda a beleza da cidade é em volta da ilha. Então, ela é muito fácil você ficar, tem vários hotéis nesse miolinho, desde o icônico Hotel Fairmont, que fica num antigo, como se fosse um palácio, um castelo que tem no centro da cidade, até hotéis mais simples. Então, a gente tem toda uma gama de atividades aqui. Para se ter uma ideia, passeios de carruagem super tradicionais, estilo americano, você pode ver aqui num período de Natal, e aqui vocês podem ver o tipo que é o centro histórico de Vitória, que é esse centro histórico que lembra o centro histórico de Londres. Novamente, porque como foi a capital, como foi a colonização toda britânica, eles trouxeram isso e a cidade é toda de prédios baixos, ela não tem grandes prédios. Então ela lembra como se você estivesse na parte antiga de Londres, ali. Vale muito a pena a visita, acredito eu que vale 1 ou 2 pernoites, porque além de você passar ali tranquilamente meio período nessa, é um dos melhores locais do mundo para se avistar baleias. Então, as chances de se avistar baleias no passeio em Vitória são acima de 90%. E é um local que você vê as baleias no seu habitat normal. Como eu disse, eu cheguei a ver baleia na travessia da balsa, eu já cheguei a ver baleia indo num barquinho, que eu estava indo para um hotel que ficava numa ilha próxima, daí não é uns 100 quilômetros ao norte, 150 ao norte, que chegava lá,
também a gente parou o barco para avistar a baleia no habitat natural. Então, é um passeio que vale a pena e as crianças, assim, principalmente crianças, adoram. Dá para fazer tanto em barcos fechados, que são barcos mais tranquilos, quanto para quem tem aquele espírito mais aventureiro ou é mais jovem, fazendo aqueles zodiacs, que são aqueles barcos rápidos de boia, né, que são umas mini lanchas. No inverno, a gente sempre aconselha o barco fechado devido ao frio, tá? E a principal atrativa ali de Vitória são os Jardins Butcher Gardens, que esse é uma das fotos mais clássicas dos jardins, tá? Que são o ano todo florido, eles vão mudando o tipo de plantação que eles põem para mudar o tipo de flores e sempre ter alguma coisa, tá? E eles têm diversos tipos de jardinagem dentro. Então aqui eu peguei de um outono, aqui a gente pegou uma primavera, que isso aqui seria provavelmente início de maio, final de abril, início de maio, quando é o festival de tulipas, que eles põem todos de tulipa, então você vê que está tudo florido, as árvores e tudo mais. Ou você também tem jardins que são mais compounds, né, e mais folhagens. E é um passeio ali de 2 horas, o visitante normal, tá? Eu digo normal, aquele cara que não tira foto de tudo ou que não é um super aficionado por flores, vai levar aí na faixa de 2 horas, 2 horas e meia, e tem pessoas aí que gostam e ficam 4, 5 horas, mas a média que nós vimos aí dos nossos passageiros falam que ficam na faixa de 2 horas fazendo as visitas nesses jardins de Vitória, tá? Então esse é um ponto alto e é por isso que a gente fala, se você fica 2 noites, você consegue visitar os jardins bem feito de manhã e fazer o passeio de baleias, por exemplo, à tarde. No dia seguinte, você consegue passar toda uma manhã no centro histórico e tudo antes de voltar para Vancouver. É mais ou menos isso, 1 dia e meio é o ideal. Dá para achatar em um dia? Dá. Você vai sair cedinho de hidroavião de Vancouver, faz o passeio de baleias, fica um pouquinho no centrinho, faz Butchert Gardens e volta de avião, ou faz Butchert Gardens e volta com um ônibus de linha ou de carro ou de traslado, e aí é uma viagem de 2 horas aí de retorno, você chega mais tarde em Vancouver, tá? Então você consegue achatar isso num dia, mas eu sugiro realmente que fique 2 noites, porque é uma cidade que vale a pena esse tempo a mais, tá? É uma pena só fazer bate e volta, e além de ser um bate e volta cansativo. Bom, localizando Whistler, o Whistler tá dando 2 horas e 10, porque isso aqui estava quando eu fiz isso aqui estava com bloqueio, Fabiano, mas em 1 hora e meia, oi, oi, desculpa interromper. Você falou que quando tivesse um assunto que pertinente naquele horário era para a gente interromper. Então eu tenho uma pergunta aqui: qual é a melhor época para a observação das baleias em Vitória? Você sabe qual que é? baleia em Vitória o ano todo. O O que ano todo. acontece, eu não sou o biólogo e eu não vou dar essa informação precisa para não falar que eu falei besteira, mas mudam as baleias que estão lá. Existem espécies que vão mais ao norte no verão para buscar água um pouco mais gelada e vão mais para o norte, perto do Alasca, e outras sobem e elas descem. Mas a região, por ser muito rica em alimentos, tem o ano todo, tá? Bacana. Realmente é muito mais agradável fazer no verão, de maio a outubro, por causa do clima. Tá? Não necessariamente porque vai ser mais fácil ou não ver baleias, é mais por causa do clima mesmo. Ok, obrigada. Nada que é isso. Bom, vamos lá. Whistler, como eu estava falando, apesar de ser 2 horas aqui escrito, não é isso. 1 hora e meia, 1 hora e 20 você sai de Vancouver e está em Whistler. O traslado do aeroporto, que é o traslado regular, demora cerca de 2 horas. Isso indo em ônibus e saindo do aeroporto, que você tem que cruzar Vancouver inteira para chegar. Então, quando você vai do aeroporto, é 2 horas a 2 horas e meia. Mas se você já estiver em Vancouver, em 1 hora e meia, 1 hora e 40 no máximo, você tá em Whistler. E o Whistler é o quê? É maravilhosa, tá? Ela foi sede dos Jogos Olímpicos juntos com Vancouver. Ela é um resort que foi construído para ser um resort de esqui. Então, todos os prédios têm no máximo 3 ou 4 andares. Essa é a altura máxima que você vai ver dos prédios. Ou seja, de onde você
tiver da cidade, você tem vista das montanhas, você consegue ter uma noção do local que você está, e a vila é hiper aconchegante. Alguns dados aí das pistas, e é o único lugar que eu coloquei, é a maior estação de esqui da América do Norte, mais de 200 pistas, são 2 montanhas, e eu vou mostrar o mapa das duas. Ela tem esse Snowboard Terrain Park nas 2 montanhas, então você estando esquiando numa ou no outro, você consegue entrar, e as 2 horas e meia do aeroporto ali. Tá? Ela ganhou como como a melhor estação de esqui da América do Norte por 6 anos seguidos, mas os últimos 2 ela perdeu e eu não lembro para quem. Mas ela tem um ambiente muito descontraído. Falando da parte técnica, aqui estão as 2 montanhas, e a parte aqui embaixo é onde fica o vilarejo, Whistler Village e Blackcomb Village. Blackcomb Village tem 4 hotéis, ele é bem menorzinho e poucos restaurantes. Whistler Village é onde se concentra toda a vida, vamos dizer, de Whistler, de restaurantes, bares, a maioria dos hotéis, as lojas, ficam todo nessa parte aqui de baixo, que eu vou mostrar. Mas o legal é ver que você consegue daqui pegar já um teleférico para cá e seguir para essa montanha, ou por aqui, e vice-versa. Se você está aqui, você consegue subir e pegar depois um teleférico para outra montanha, ou a gente consegue subir e existe um teleférico que liga o topo de uma montanha ao topo da outra, que chama o Peak to Peak, que a gente tem uma foto depois. Então, é possível sim você esquiar de manhã numa e à tarde na outra, sem precisar descer aqui para a parte baixa. Elas são interconectadas. Aqui, a questão do vilarejo, a parte norte que eu falei, que é bem pequenininha, esse é um hotel grande que tem, e aqui são os 2, 3 restaurantes, e aqui tem mais 2 hotéis, então ela é muito pequena. E a parte maior, que é a parte de Whistler Village, que tem toda essa questão. Tudo isso que é em amarelo é de pedestres, então aqui a gente caminha livremente, e todos os hotéis, cada prédio desse é um hotel, todos eles dão em algum momento nessa área de pedestres. Então, o passageiro nunca vai precisar, o viajante nunca vai precisar andar por onde tem carros. Você sempre tem conexão nessa parte de pedestres para você ir a pé, porque poucos são os ski out, são poucos os hotéis aqui de cima, mas a grande maioria em 5 minutos, por exemplo, esse aqui é o Delta, onde eu me hospedei a última vez, 5 minutos a pé, você está lá. Então é muito, muito próximo para chegar e caminhar. A maioria dos hotéis no verão eles têm local para guardar bicicletas, ou bike shop, que eles falam para quem quiser alugar bicicletas para você fazer downhill nas pistas de esqui, que no verão são de mountain biking, ou para você andar nas trilhas mais planas que tem na parte de baixo. E no verão eles viram os ski shops, que é para quem quer fazer o esqui ou snowboard, já tem toda o local para você guardar, para você alugar, para você ajustar, ou para você até comprar o seu próprio equipamento ali. Todos os hotéis têm essa estrutura ali no local. Pode ser própria do hotel ou terceirizada, mas todos eles têm, tá? Aqui é um pouco do estilo da vila que eu falei. Como ela é uma montanha muito baixa, ela é muito próxima do nível do mar, eu acho que é só 900 metros que ela está acima do nível do mar. O que acontece? Tem muita neve na montanha, mas não necessariamente tem muita neve na vila. Ou seja, é muito agradável para vocês fazerem o esqui, principalmente o powder snow, que fica mais no topo, na região dos glaciais, que são no topo da montanha, mas não dificulta aquela caminhada quando nós estamos na vila. Obviamente, sim, tem neve, essa foto não é o inverno todo, mas assim, é muito menos do que em esquis alpinos em outras regiões do mundo, principalmente na Europa, onde o nível de neve na vila é tão grande quanto você tem nas montanhas. Então, isso acaba trazendo um conforto bem legal. E vocês podem ver que é tudo baixinho, e nessa parte aqui de baixo onde ficam todas as lojinhas, ficam os restaurantes e tudo mais. Então, o Whistler tem essa vibe, ele tem uma vibe que você pode ser tanto para quem quer fazer um pub, fazer uma vida noturna, como para quem quer um menu mais completo. Aqui tem até uma outra foto, para quem quer uma coisa mais, uma gastronomia mais elevada e tudo mais. Ele tem, como ela é muito grande, ela tem
tudo a oferecer, tá? Então você pode ter tanto uma coisa bem despojada quanto algo super requintado. E você acha isso com muita facilidade na cidade, tá? E outra coisa, para quem não é esquiador, para quem está indo para acompanhar alguém que é esquiador, tem o Nordic Spa, que é maravilhoso, e tem várias outras atrações que nós estamos falando já daqui a pouquinho. E então que são super bacanas. Agora, para quem quer ir no verão, todas as atrações, exceto o esqui e o snowboard, nós vamos falar, também estão abertas no verão. Aí muda-se o foco para mountain bike. E você tem também muitos ursos que moram na montanha. Então também tem passeios para avistar ursos no verão, tá? Em Whistler. Opa, aqui não mudou. Aqui é um pouquinho da ideia de como que é um bar. Esse bar, para vocês terem uma ideia, é o primeiro bar que quando você chega da montanha, o bar que fica na porta vamos dizer, de todo mundo, onde vai todo mundo fazer o après-ski. Então ele é um bar que o pessoal come durante o dia, que é bem mais tranquilo, e à noite ele promove festas a partir de umas 5 horas, a hora que começa o après-ski, ele vai aumentando e vai ficando cada vez mais cheio e ele sai de um bar para virar tipo um nightclub onde é super agitado e o pessoal vai. Aqui é um bar de gelo. Esse bar de gelo, ele fica dentro desse restaurante, tá? Então ele é um super fine dining, é o melhor restaurante de Whistler, que é o Barefoot Bistro, e ele tem o bar de gelo que você tem vodkas do mundo todo para você degustar ali. Então é bem interessante porque eles não têm só, vamos dizer, vodkas tradicionais, eles têm vodkas de países assim que a gente nunca ouviu falar, vodka com diversos tipos de sabores, e você pode, depende do plano que você compra, degustar 1, 3 ou 5 dessas vodkas, e aí você pode escolher conforme você tá lá dentro isso, e eles emprestam a roupa e tudo mais. Tá, e é o bar de gelo mais frio do mundo. Eu não vou lembrar a temperatura. O, o esqui e o snowboard, né? E ali é a gôndola do peak to peak, que une um pico até o outro. Essa gôndola, duas delas, que são as cinzas, elas têm chão de vidro. Então, se você tem medo de altura, porque você está a 400, 500 metros de altura, é realmente indo pendurado entre uma montanha e outra, é melhor não ir na cinzinha, que é o chão de vidro no meio. Não é todo o chão de vidro, é uma região central, mas que você vê toda a parte de baixo. É melhor você ir na vermelhinha, que é a que eu vou. Tá? E é uma obra de engenharia assim tremenda, quebrou vários recordes por questão de distanciamento entre postes e tudo, para conseguir atravessar o vão entre uma montanha e outra. Tá? E isso no verão é legal porque você pode subir, faz esse passeio e na montanha de Blackcomb tem um glacial, e aí você consegue pegar um outro teleféricozinho e ir até os glaciais eternos para ver neve mesmo no verão, para quem está passeando lá no verão. O bobsled, que é essa foto aqui, tanto no verão quanto no inverno, é uma pista que é usada para treino, é a pista oficial das Olimpíadas, mas você pode descer com um piloto profissional e você entra no carrinho e você vai junto e tem a experiência de fazer o bobsled. Isso é uma experiência bem bacana para ser feita tanto no inverno quanto no verão, mas principalmente no inverno ela é muito procurada, é legal fazer reserva antes, porque realmente enche rápido. Para quem é aventureiro, eles têm esse zip trekking. Esse zip trekking, eles têm várias e várias pistas, tanto no inverno quanto no verão funcionam. Tem algumas tirolesas que chegam a mais de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros de extensão, e ela é feita entre as duas montanhas. Então a gente sobe usando o próprio teleférico de Whistler Blackcomb até um ponto na montanha e desce fazendo esses teleféricos até a parte de baixo. Tá? Já vi pessoas de 70, 75 anos fazendo isso, desde que não tenha medo de altura, como eu, que eu travei em cima e tiveram que me descer da árvore, foi horrível, né? A pessoa de 70 anos estava no meu grupo fazendo, se divertindo, e eu tive que descer. E na época eu tinha 31, 32, era mocinho. Então, mas é um passeio assim, que eu fui a única pessoa que desceu, todo mundo ama esse passeio, feito no verão ou no inverno, tá? E para quem não quer fazer o zip trekking, mas quer ver um pouco da natureza de Whistler, dá para fazer o arvorismo, é a mesma empresa que faz, e você caminha pelo topo das árvores entre as duas montanhas e dá para ver a
parte do rio e tudo mais. Eu aconselho arvorismo mais para quem vai com criança que tenha medo de altura, tá? Se você não for fazer o zip trekking, eu acho que o arvorismo não é o tour mais legal. E, obviamente, as outras atividades de inverno, né? Dá para fazer trenó de cachorro, dá para fazer o snowmobile, que é bem tranquilo. Mas uma das atividades que eu mais gosto e que mesmo para quem é esquiador é descer nessas boias. Eles chamam Coca-Cola Tube Park. A Coca-Cola patrocina isso há diversos anos. E você tem as diversas pistas que você desce com essa boia e você compra horas. Você tem 1 hora para brincar lá, 2 horas, 3 horas, você vai comprando os passes. Isso é uma atividade que para a família é maravilhosa. Eu tive lá o ano passado, me diverti igual criança, junto com várias outras pessoas, todos da minha idade. Então, assim, é uma brincadeira bem gostosa. Eu acho que um dia que a gente está lá vale a pena. E esse aqui é o toboggan, que é aqueles tradicionais sleds, né, de madeira, que a gente vê as criancinhas em filme fazendo. Lá dá para ser feito isso também, ou em trilhas, ou em locais mais inóspitos, com guias, como é esse caso, em lugares um pouco mais íngremes, mas tem esse passeio para ser feito por lá. Tá? Fora isso, como eu falei, tem o spa, tem todas as lojas, tem cinema, é uma vila realmente completa. Tem mercado, assim, normal para quem vai ficar mais tempo, em vez de ficar só 6, 7 noites, quer ficar 10, 12 noites, quer pegar um kitnet. Tem mercados ali que você pode contratar seu café da manhã, se organizar para isso, tanto para quem queira, quanto para quem tem só interesse em visitar. Então, assim, tem uma estrutura muito, muito grande esse resort. E agora vamos indo pro finalmente, que é a aurora boreal, que eu acho que é o ponto alto, vamos dizer, de uma viagem ali pelo inverno. 2 horas e meia a 3 horas de voo de Vancouver, ao norte de Vancouver. Tem 3 ou 4 voos diários, 2 da Air Canada e 2 da Air North, que é uma empresa local. Então a gente sai de Vancouver e vai para Whitehorse. Dá para sair de Whistler, por exemplo, 2 horas e meia, chega no aeroporto e já embarca para Whitehorse. Eu normalmente sugiro deixar o esqui pela última parte da viagem, apesar da aurora boreal ser o ponto alto, porque no esqui, por mais expert que você seja, existe a chance de você torcer um pé, de você ter uma queda, ter qualquer outro problema, tá? Então, aproveita a viagem, faz a aurora boreal, curte tudo isso e deixa essa parte para o final, para qualquer acidente que tenha, já está no final da viagem e você não atrapalha o restante da jornada, vamos dizer assim. Lembra que eu falei daqueles homenzinhos de pedra? Esse é um dos símbolos do Canadá e das Primeiras Nações, tá? Então vale muito a pena. Eu não sei de que região que vocês estão, tá? Em São Paulo, de onde é a maioria do nosso público. Mas esse é a foto do centrinho de Whitehorse, que é assim, Whitehorse é menor que os Jardins, tá, gente? Aqui, que é o Edgewater, que seria o começo, para o Best Western, que é onde normalmente nós aconselhamos os passageiros a ficar, porque é o melhor hotel da cidade. Não tem um hotel maravilhoso, tá? Então, um Best Western é o que tem o maior quarto, é o que tem, tá? Então, quem está acostumado com hotel de mega luxo, não tem aí. A gente está falando que essa ruazinha, que é a avenida principal, né? Que é a Main Street deles, isso aqui deve ter 150 metros de distância. E todos os restaurantes ficam mais ou menos em volta de onde estão esses hotéis, ou seja, você não anda mais do que 10 minutos do seu hotel para estar em qualquer lugar. Perguntas ali do que tem em Whitehorse, tá? No centro da cidade. Ser sincero, tem esse barco que está encalhado desde o início do século passado. Centro da cidade, acabou. Tem uma lojinha muito boa de esportes, para quem gosta de esporte ao ar livre, de fazer trekking, de pesca, de caça, tem uma loja gigantesca disso. Tem algumas outras lojinhas, cafés, todo nesse estilo bem country. Isso aqui é um bar que tirei essa foto também o ano passado. É um bar que fica no centro da cidade, que é um bar de um lado, do outro lado é um restaurante que tem exatamente o mesmo estilo. Então, assim, eles têm essa ideia de country e é um local simples, tá? Bem simples.
O que é interessante o Whitehorse? Todas as atividades que a gente vai ter fora do centro da cidade. E aí, obviamente, a aurora boreal é a principal, tá? E esse é o local que a gente vê a aurora boreal, é uma foto da onde é visto. Então, essa cabana aqui, ela é quente, não existe energia elétrica onde é feito a vista, fica a mais ou menos 20 minutos do centro da cidade, onde a luz da cidade não atrapalha a visão, e ela é esquentada por aqueles, depois vai ter, acho que foto interna delas, que são aqueles fogões que parecem um barril e tal, e que eles esquentam. Então é tudo feito por lamparina ainda a gás, sempre tem uma fogueira na área externa, essa fogueira é onde a gente faz marshmallow e tudo mais, e eles tinham essas tipi, agora eles tiraram, tá? Essa que era uma, porque ninguém ia, eles tiraram. E tem um banheiro externo. O banheiro externo não é aquecido, então, pessoal, fica aí a questão. Algumas fotos da aurora boreal, visto, esse é o local que a gente manda nossos clientes, eu já estive lá, vocês vão ver foto minha. Mas o que é legal disso? Você tem uma estrutura, você tem a cabana aquecida quando está inverno, porque as temperaturas em geral no inverno são próximas de -8, -10, que é um inverno de neve normal. Porém, pode pegar picos de -30, como pode chegar próxima de zero. Mas a tendência é que fique ali no inverno próximo de -8, -10. Por que, que o inverno é melhor do que outras épocas? A aurora boreal, o céu precisa estar escuro. Então, em geral, finalzinho de agosto, começo de setembro é quando... Começo de setembro a gente já tem saídas e vai até mais ou menos dia 10, 15 de abril as nossas saídas de aurora boreal. O que muda quem vai em abril e quem vai em setembro? As noites são mais curtas. A noite sendo mais curta, a gente tem que sair mais tarde para estar escuro o suficiente para ver o fenômeno. Então, em setembro, normalmente a gente vai sair do hotel umas 10, 10 e meia da manhã da noite e vai voltar umas 2 da manhã, 2 e meia da manhã. Quando nós estamos no alto do inverno, dezembro, a gente sai do hotel umas 8 e meia, 9 e meia-noite e meia por aí já está de volta. Então é mais agradável ver porque você não fica tão cansado. E segundo ponto, como tudo que toda vez que a gente vê a aurora, a gente volta muito tarde para o hotel, a tendência é o quê? Que nós acordemos mais tarde e os dias também são bem mais curtos, porque no inverno os dias vai estar claro ali das 10 às 4, mais ou menos. Então, as atividades também são mais curtas. Ou seja, o centro da cidade não ser tão grande não atrapalha em absolutamente nada as experiências. Porque, obviamente, a gente vai 3 noites para ver a aurora boreal, que é o mínimo que a gente recomenda, que é isso também, novamente, acima de 90% de chance de ver. Pode ver esplendorosa como mais simples. E aqui, fotos que eu tirei, tá, gente? Foto câmera minha celular, para vocês terem uma ideia de como é que é. Ela é toda aquecida com esse barril. Aqui em cima, um é café e outro é água quente. Com água quente dá para criar ou chocolate quente ou chá, que eles têm aqui em cima dessa mesa. Eles sempre têm aqui o pretzel ou qualquer salgadinho, bolachas, marshmallow para ser feito lá fora e aquelas bolachinhas de chocolate para você fazer os s'mores, né, que põe no meio do marshmallow. Então isso aqui é meio que padrão, sempre tem. E você pode ver que ela é super rústica. Pouca gente fica dentro dessa cabana, a maioria do pessoal fica lá fora, na fogueira, fica andando, fica vendo, e principalmente se a aurora boreal aparece. E essa foto também foi tirada por mim, tá? Então, só para ter uma ideia, e aqui eu com uma turma de brasileiros vendo a aurora boreal, que a gente tirou também a foto, essa foto é do ano passado. Fora a aurora boreal, existem passeios? Existem. Passeios que são diferentes de fazer numa estação de esqui. E o porquê que eu vou falar diferentes? Se a gente vê dog sledding, quando a gente está numa estação de esqui, nós estamos do lado de hotéis, nós estamos em trilhas que vai passar um snowmobile do lado, nós estamos com o pessoal que é treinado para fazer isso. Quando nós fazemos o snowmobile aqui, primeira coisa, são empresas que eles participam daquelas corridas que tem do Alasca até Whitehorse, que é aquela de 1.000 quilômetros, com os cachorros de trenó, que já tem até alguns filmes sobre isso. Então, são pessoas que vivem
para cuidar desses animais. São pessoas, às vezes, que saem da Europa, saem de outros destinos, mudam para essas fazendas, né, que eu vou chamar assim, ou que não é um canil realmente, é um lugar que realmente eles treinam os cachorros para isso, para cuidar desses cães e para prepará-los para esse tipo de corrida. E o mais importante, eles ficam no meio da natureza, no meio do nada. Então aí eu estou num rio congelado, que assim, a gente saiu da fazenda, caiu no rio, não tem carro, não tem hotel, não tem civilização, não tem casa, não tem nada. A gente está no meio da natureza. E isso é muito diferente. Você está conversando com quem vive para isso e estar ao meio da natureza. É muito diferente do que fazer, por exemplo, em Whistler. Eles têm o Yukon Wildlife Preserve, que é um local onde a gente vê animais típicos da região, também que tiveram algum problema, ou de caçador, ou caíram em alguma armadilha, e eles estão sendo tratados para voltar. Então, por exemplo, tem lobo que tem 3 patas porque perdeu uma pata, tem esses búfalos que por algum motivo eles tiveram que ser capturados e ficam aí para ser recuperados e voltar para o ambiente, existem alce, enfim, muda muito. É um passeio de 3 horinhas que vale a pena fazer para quem tiver o tempo livre, mas não é mandatório, tá? Eu acho que o snowmobile, o dog sledding e o snowmobile que eu vou falar agora, por nós estarmos totalmente fora da natureza, daquele normal que a gente faz, vale a pena. E para se ter uma ideia, se a gente fizer o snowmobile de dia inteiro, a gente sai umas 10 da manhã, pega o snowmobile, vai no meio, eles têm os locais, óbvio, que eles já estão acostumados, onde ele para, eles cortam a madeira seca de árvores que já estão mortas, eles fazem uma fogueira e eles preparam o almoço para a gente ali no meio da natureza. Então é uma experiência muito legal, porque eles levam ali uma salsicha, um hambúrguer, almoço simples, né? Um chili, preparam ali no fogo, que eles ali na hora fizeram com a gente faz esse piquenique, vamos dizer assim, e depois continua o passeio e termina por volta das 3h30, 4 horas. Então é bem legal. E quando a gente faz esse passeio, realmente a gente não vê nada. É o guia e nós. Então é uma experiência um pouco diferente. Fora isso, em Whitehorse, para finalizar, existe um hotel que é o Southern Lake, que é o único hotel que vocês viram que eu falei, que ele fica 1 hora, mais ou menos 1 hora fora da cidade, e é uma coisa para quem quer uma experiência totalmente diferente. A gente sugere um dia na ida e um dia na volta em Whitehorse e 2 dias nesse Southern Lake. O Southern Lake, eles têm essas, que são cabanas, né, cabines, que você fica isolado de tudo, todas as suas refeições vão ser feitas aí e você pode fazer o ice fishing, andar com aquela raquete de neve, fazer o snowmobile, fazer o dog sledding, tudo daí, tá? E é um local para quem quer assim, falou, não, eu vou me desconectar do mundo, vou me desconectar de tudo, vou passar 2 dias num lugar paradisíaco e você vê a aurora boreal, caso ela apareça, da sua cama ou da sua varanda, tá? Essa é uma foto de frente, né? Aqui é o lodge, o principal, onde fica o restaurante, aqui do lado esquerdo. Do lado direito é um dos quartos. E aqui é a vista interna, a vista que você tem dos quartos. Então, se você está deitado aqui na sua cama e a aurora boreal sai, você vê ela aqui na sua janela. E aqui é a vista do lago que você tem desse resort. Então, assim, é uma experiência para quem quer se desconectar, quer ter aquela que é bem o que a gente está vivendo hoje, né? Se bem que o Whitehorse sair de aglomeração é pleonasmo, né? Porque lá não tem nada, é super tranquilo. Mas você realmente, assim, está para falar, não, eu estou eu comigo mesmo me reconectando com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, curtir dias tranquilos. Você querendo ou não fazer atividades, é um local assim que dá para ficar super tranquilo, com um conforto tremendo, a internet, tudo isso sim, mas que você está ali, é para você apreciar a natureza. Gente, e era isso que eu queria falar um pouco dessa viagem, de Whitehorse. Você que me compartilha a tela ou eu que paro aqui agora, Cris? Já parou. E agradeço aí bastante o convite, espero ter passado um pouco aí de conhecimento. Ah, que bacana, Fabiano. Você sabe que as perguntas que a gente tivemos algumas, a maioria você estava respondendo logo em seguida, então foi bacana, porque sobrou uma só, que é agora no final, se teria um hotel
tipo iglu, não como esse que você mostrou que dá para ver a aurora, mas iglu como existe na Finlândia, aqueles hotéis de gelo, sabe? Sim, desse lado do Canadá não. Existe em Quebec, que ele é um hotel todo feito de gelo, que eu aconselho dormir uma noite só, mas você não tem vista para a aurora boreal. Mas aí eu sei que vocês vendem muito Clube Med, que vai abrir ali do lado, então pode ser um ótimo adicional para quem fizer o esqui no Clube Med e depois fazer uma pernoite no hotel de gelo. E é legal que esse hotel de gelo, ao contrário do da Finlândia, você tem do lado dele um parque aquático, ele faz parte desse complexo. Ele tem um hotel que você tem um quarto seu com água quente, se você precisar, um parque aquático indoor e o parque aquático outdoor fica tipo um parque de esquibunda, de você descer em boias todas no inverno. Então, se você tiver nesse hotel de gelo, você já pode fazer todas essas atrações ali e fica ali do ladinho da onde é o hotel. Ai, que bacana, isso muito legal para fazer com a família, né? Eu acho tremendo, tá? Porque se por um acaso não conseguir dormir, você vai para o seu quarto quentinho. Mas vale a pena dormir. Eu já dormi no hotel de gelo, é bem legal. Ah, muito legal. E deixa eu ver aqui de perguntas. Não, não tem. Eu só estava anotando algumas coisas. Você contou uma hora daquela pick-to-pick. Eu acompanhei um grupo, eu era também guia há anos atrás, e eu lembro que a gente fez um grupo da CAV na época, e a gente foi nessa pick-to-pick. É chocante, né? Porque acho que são 4 quilômetros, não é? De vão, que essa gôndola vai de uma montanha a outra, Eu alguma não coisa lembro, assim. mas é algo assim tremendo. É o maior vão do É, mundo. Foi uma obra de engenharia assim é, fantástico para conseguir, porque realmente você está no topo de duas montanhas que se esquia, né? Então são montanhas altas e ele é. liga as duas. Então é algo realmente fenomenal. Nossa, eu lembro que dava até medo. Eu falava, nossa senhora, se isso cai, eu vou, Jesus. Mas você percebe que é muito seguro. Lá tudo que eles fazem Mas eu não vou na de chão de vidro, eu não vou. Eu tenho paura de altura. A Não, gente não vou, não. percebeu que você não foi na Zip Track, né? Não foi no. Então, Gente, essa foi uma das grandes vergonhas da minha vida. Todo mundo indo e ter que descer. Eu era o mais jovem e eu tive que descer, me tirar da árvore. Nossa, foi o auê. e você conta aqui para nós. Olha só, compartilhando essa coisa. Mas Andréa assim, também eu sou o não ia, único. né, Andréa? Não, eu tô rindo porque eu também não gosto de altura. É, por isso que eu Não, mas o chamei. A gente pessoal só fica ia. aqui, né? Mas o pessoal vai e ama e todo mundo adora e não tem uma pessoa que vai e fala foi mais ou menos. Todo mundo acha Olha, sensacional. Fabiano, eu Eu acho sou que o tem uma único. pessoa que viajou com você que não sobe em ponte de jeito nenhum, que é a Lidinha. Ela não vai em ponte, mas de forma alguma. É mesmo. Ela fez isso. Ela Foi? fez o zip Jura? trekking e adorou. Voltou sorrindo. Olha Assim, só, voltou toda alegre. olha, ela se superou mesmo. Eu não fui, Ai, eu fiquei esperando lá embaixo. que bacana. Agora, o Canadá é muito legal, né? Porque eles têm essa parte de cuidado de tudo. Como que é? Com os animais que você estava falando, que eles vão fazer um zoológico ou alguma coisa pegando animais da natureza, né? Eles têm todo esse cuidado. Não, eles estão recuperando esses animais. Eu achei isso incrível, porque eu já tinha ouvido falar. Eu tinha uma amiga minha, eu tenho uma amiga que mora em Uhum. Vancouver, e quando nós fomos lá, eu fui na Grouse Mountain, a gente subiu, Isso. e era o primeiro dia que a ursa saía como é que chama quando eles ficam? Da hibernação, né? Então já fazia meses que ela estava hibernando, e ela começou a sair de ré, e a gente vendo aquela ursa dando marcha ré ali, todo mundo parado para ver o que a ursa estava fazendo. A gente achou incrível, né? Era o primeiro dia que ela aparecia depois
da hibernação dela. E eu perguntei para essa amiga minha, nossa, mas eles têm tanto cuidado, né, com os animais, por que eles têm esses 2 ursos lá em cima? Ela falou, não, a mãe foi abatida e os 2 pequenininhos, se a gente não tivesse pego para cuidar deles desde pequenos, eles já teriam morrido. Então esses 2, eles cuidam lá em cima da montanha exatamente por isso. É bacana esse cuidado que eles têm com os Sim, animais, né? A e proteção, muito, embaixo, muito. e embaixo tem dois lobos que também eles pegaram, porque eles estavam muito velhos e não iam sobreviver na natureza. Então, se você olhar, na parte de baixo tem 2 lobos e em cima tem os 2 ursos. Ah, isso é incrível, porque não é justo, né, pegar os animais da natureza e prender. Tudo bem recuperar, né? A gente até falei para André, mudando até, quando eu fiz Tailândia uma vez, eu fui num centro de recuperação de elefantes, que é o máximo, né? E não está certo abusar dos animaizinhos. Eu acho isso muito, muito legal, muito, muito. É É, muito bom. mas e o carro? Eu queria falar do Capilano. Capilano é um dos lugares mais incríveis que eu já passei. Você mostrou as fotos. Eu vou até postar, falei para André agora no WhatsApp, eu quero postar as fotos do Capilano, porque é uma recordação incrível, né? E um lugar imperdível, não dá para, né? Não, Tem que visitar. tem que ir para ver Tem. o que é, porque a natureza em volta é muito bonita, né? Sim, aquelas árvores gigantes, você podendo andar de uma a outra, aquela ponte gigantesca, muito bacana. Você se É sente a muito legal. energia muito boa. Ah, Canadá é demais, né? Canadá é muito bom. Eu sou muito suspeito de falar, né? Que eu amo aquele país. Tenho grandes amigos lá, já fui, perdi a conta de quantas vezes eu fui, mas é um lugar assim que mora no coração. Rola no coração, é verdade. Ah, bacana, viu, Fabiano? Gostaria de agradecer. André, quer falar? Sim, não, eu gostaria de agradecer também, só complementando aí sobre o Canadá, a Lê teve a oportunidade de conhecer a costa oeste, eu não tive ainda, mas eu fiz a leste, que foi na minha lua de mel, olha, faz tempo, Quebec, Montreal, Toronto, mas adorei, assim, vontade realmente de voltar. E a parte do oeste que nós conversamos hoje, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, Aqui tudo mas a não, gente não, divide, né? As irmãs dividem de tudo. Uma vê a sim, parte sim. leste, a outra vê a oeste. Vocês Sim. também são irmãos lá, né, A gente Fabiano? se complementa, né? Uma empresa em Somos família. também, exato. Bacana. E ainda Obrigada, da oeste a Fabiano. gente pode fazer um treinamento depois, uma viagem com a parte de Banff, Lake Louise, que ali é a parte das rochosas, né? Nossa, muito bonito. Vamos pensar. Ali é maravilhoso, mas ali eu não posso contar as gafes que eu cometi. Ali é. Ah, então a gente vai cobrar para ouvir essas garrafas, que a gente adora saber. Bacana, Fabiano. Então, muito obrigado por ter feito essa nossa 18ª viagem, sem sair de casa. A próxima vai ser no dia 28 de outubro, Galícia e Norte de Portugal. E para quem perdeu, ou pegou pela metade, ou teve que sair antes, é só entrar no nosso canal do YouTube, no canal da Escape Travel Advisor no YouTube, ou no site mesmo da Escape, na parte da agenda, tem todas as viagens ali na parte de baixo. Super obrigado, Fabiano. Foi excelente, muito, muito legal, viu? Prazer, Ok, Fabiano, de eu que estar aqui essa agradeço. tarde com você. Obrigado pelo convite. Estamos aí. O que precisar, a gente tenta ajudar aí com o Canadá. Combinado, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até logo. Até. Tchau, tchau.